Muito bem, vamos falar agora sobre gráficos e renderização. A parte visual é super importante aí na criação e na interação com os jogos. Mas para a gente conseguir enxergar e aproveitar esse visual incrível dos games, existem diversos cálculos, diversas configurações, diversos conhecimentos que os profissionais de games devem entender, considerando aí performance, considerando rapidez, considerando efeitos mais realistas ou mais estilizados. Então vamos dar uma olhadinha sobre como funciona, em linhas gerais, toda essa tecnologia. Vamos lá? Bom, eu vou começar agora mostrando algumas imagens, alguns vídeos em tempo real, tanto aí da Unity quanto da Unreal, para mostrar o que é possível alcançar hoje em tempo real. Então vamos entender essa questão do que é tempo real. Então antigamente a gente via, por exemplo, as cutscenes dos jogos tinham uma qualidade super interessante, bem superior ao próprio jogo em si, no caso de jogos 3D, que às vezes não faltava sombra, alguns efeitos de iluminação. Isso acontecia porque as cenas das cutscenes eram pré-renderizadas. Nesse caso agora, com o avanço dos computadores, com o avanço das placas gráficas, é possível a gente simular materiais, tecidos, cabelo, reflexões, luzes indiretas, de forma muito detalhada, muito complexa, sem precisar da pré-renderização. Então a gente consegue renderizar essas imagens, criar essas imagens em tempo real. Por isso que os jogos hoje têm uma qualidade super interessante durante o gameplay. E atualmente, inclusive com o uso aí de inteligência artificial, essas imagens tendem a ficar cada vez mais realistas, com efeitos de luz mais complexos e trazendo aí visuais cada vez mais incríveis. Então a própria Unreal aqui nesse caso, aí mostrando as novas tecnologias nessa questão, como por exemplo o Nanite, que consegue trabalhar com um número muito maior de polígonos, modelos 3D muito mais complexos, e aí também trazendo o Lumen, em que você pode trabalhar com uma iluminação em tempo real muito mais detalhada. Então, bom, vamos ver um pouquinho sobre como esses conceitos funcionam. Então aí vem nosso primeiro conceito, que é o PBR, Physically Based Rendering, ou seja, ele tenta simular as leis da física, pensando aí, por exemplo, na iluminação, nos tipos de materiais que você configurou, para que vão ser mais reflexivos, que vão parecer, por exemplo, mais pedra, vão parecer mais metal, vão parecer mais, por exemplo, vidro, para que você tenha uma imagem mais realista, que se pareça mais com a física que a gente está vendo aqui no nosso mundo. Então esse é o nosso primeiro conceito, PBR. Então as engines elas têm sistemas de PBR para que a gente possa, logicamente, criar os visuais do nosso jogo. Mas muitas vezes você vai querer fazer um jogo com um visual mais estilizado, que necessariamente ele não precise de um visual que represente o mundo físico que a gente vive, o mundo real que a gente vive. Então a gente tem também sistemas aí de non-PBR. Então se você imaginar, por exemplo, aqueles efeitos que o personagem parece um desenho feito à mão de uma animação, a gente geralmente isso é um shader non-PBR, Quer dizer, um shader que não está tentando simular aí a realidade, mas sim fazer um efeito mais estilizado. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é shader, material, o que é mesh. Então a mesh é a forma. Se eu pegar aqui esse pote aqui de guache, a mesh é só o formato. Então não vai nem ter cor e nem vai ter aqui informações sobre como ele deve ser renderizado. Por exemplo, se ele vai refletir mais, vai refletir menos. Ele vai ser só a forma só. Quando a gente fala do shader e do material, eles que vão definir como é que a luz vai se comportar aqui nesse objeto. Então, por exemplo, esse aqui é vermelho. Se a gente pensar na física, é porque ele está absorvendo ali uma quantidade aí de cores, está refletindo vermelho, certo? Então, quem vai definir que a cor aqui é vermelha, vai definir que aqui a gente tem aqui o azul,
é esse conjunto aqui de shader e materiais. Da mesma forma, o que vai definir também que tenha, por exemplo, esse brilhinho, né, aqui em cima, porque é uma superfície assim, que ela aqui ela não é tão rugosa, né, então ela vai refletir mais, a luz, também é isso. Por outro lado, que vai refletir mais a luz, vai ser também esse conjunto aqui de shader e material. E por outro lado também, quem vai decidir nesse objeto que ele não está refletindo, né, que não está refletindo o ambiente, porque ele não é um material menos metálico, né, ele não reflete o que está em volta, também é esse shader, esse material. Bom, e o que é o shader? O shader ele é um script, né? Ele vai dizer como cada pixel vai ser renderizado, como essa imagem vai ser montada na tela, né? E ele vai usar informações tanto do material quanto da iluminação para criar, né? Para dizer como essa imagem vai ser criada. Já o material, ele vai ter uma série de configurações também para definir como esse objeto aqui vai ser renderizado. Então ele vai ter, por exemplo, texturas que vai dizer que aqui vai ser vermelho, aqui vai ser azul. A gente vai dizer também o quanto mais metálico ele é, né? Quanto essa superfície é mais rugosa ou não, né? Enfim, geralmente, dependendo aí da configuração que você escolher. E ele vai fazer isso por meio de mapas, né? Por meio de mapas de textura que a gente vai falar agora também. Então aqui eu estou usando um artigo bem legal aqui da Unity explicando um pouco mais sobre esse conceito. Então a gente tem essa imagem aqui, por exemplo, tem um escudo, os pedaços de madeira e assim por diante. Aqui tem o chão. Então aqui são os modelos 3D já com os shaders e os mapas aplicados, né? Agora vamos ver quais são algumas texturas, alguns mapas aplicados aqui nesses objetos. Então aqui a gente tem, por exemplo, do escudo, tá vendo? Ó, então essa aqui é uma imagem que vai dizer... Isso aqui tem vários mapas, né? Esse aqui vai ser um mapa difuso, ou seja, ele vai dizer assim, principalmente como são as cores, né, aqui do objeto. Aqui a gente está dizendo já o quão metálicos são os objetos, né? Então, por exemplo, essa parte do escudo aqui ela é bem metálica, está mais branca, essa parte aqui é menos, está mais escura. Então aqui vai refletir mais o ambiente do que aqui em cima. Então a gente vai sobrepondo esses mapas, né, no material, e aí que a gente tem essa imagem que a gente vê. A ideia aqui não é falar de todos os mapas, né? Mas a gente tem aqui um interessante que é o Normal Map. Então, o que ele faz é que ele vai dar mais volume sem que você precise mexer no seu modelo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui uma parede, aqui a gente tem um mapa de textura focado aqui nas cores, né? E depois aqui um mapa de textura focado aqui no volume, certo? Isso aqui é um Normal Map. E aqui a gente tem a diferença dos dois, né? A gente tem aqui o mapa só com a textura, então a gente tem um modelo 3D mais simplificado. A gente vai gerar o volume, essa rugosidade aí nas pedras, justamente pelo Normal Map. Então é uma forma da gente pegar um modelo que é mais simples e deixar ele com um visual mais complexo e ainda com bastante performance. Então, por exemplo, essa rugosidade aqui da tampinha, a gente poderia fazer com o Normal Map, certo? Então o modelo seria mais simplificado. Essa rugosidade da tampinha aqui, a gente poderia fazer com o Normal Map, certo? Um outro conceito importante para a gente comentar aí também é sobre a luz direta e a luz indireta. Na luz direta, a luz ela bate no objeto e reflete, e a gente enxerga o objeto, certo? A luz indireta ela considera a luz rebatida. Então, por exemplo, essa iluminação ela bateu daqui de forma direta e indiretamente ela iluminou também essa parede que rebateu e iluminou essa aqui também. Então a gente conta a luz indireta por rebatidas, certo? E as luzes indiretas, elas deixam o visual da cena muito mais realista e muito mais interessante. Então aqui a gente tem um exemplo bem claro, ó, uma cena sem iluminação, uma cena só com a luz direta e agora com a luz indireta também. Então a gente percebe, por exemplo, que essa esfera está avermelhada aqui, porque a luz ela rebateu da parede para cá, né? Só que essa iluminação, ela, apesar de deixar o ambiente muito mais interessante, ela precisa de muito mais cálculos, né?
do computador para representar essa cena. Inclusive, pense nisso frame a frame, né? Todo frame calcular a luz batendo, né, em todos os pontos aí da cena para deixar a iluminação mais natural. É por esse motivo que existem os light maps. Então você pode pedir para a engine fazer uma pré-renderização da luz e criar um mapa, criar uma textura que vai ter só as informações de luz naquele momento. Então você não precisa mais criar em tempo real essa luz. Então, ainda que existam ferramentas aí para que você crie imagens visuais super interessantes em tempo real, às vezes o seu dispositivo não suporta. Pode ser um computador mais velho, pode ser às vezes um celular também, e aí você pode utilizar o Light Map para deixar o seu jogo mais otimizado e ainda assim com um visual muito legal. Mas para que o Light Map funcione, você vai precisar da sua cena estática, dos objetos estáticos. Mas é possível fazer uma combinação entre essas possibilidades de Light Map mais luz dinâmica para você ter uma composição interessante. Bom, também precisamos falar do Real-Time Ray Tracing, né? em que essa tecnologia nova, em que é possível ter um visual assim de cinema, né? Utilizando essa renderização em tempo real com Ray Tracing. E ela vem evoluindo cada vez mais tempo, inclusive com inteligência artificial, para deixar as imagens ainda mais interessantes. Então, vários jogos já estão utilizando essa tecnologia, mas aí você vai precisar ter um computador capaz de utilizar essa tecnologia, certo? Na criação de jogos também nós temos o pós-processamento, em que você vai pós-processar a imagem, com vários efeitos aqui para a gente ver rapidamente. Por exemplo, aqui a gente trabalha com profundidade de campo, né? A gente pode borrar as imagens ali atrás, simulando uma lente e deixar o seu projeto, enfim, bem visualmente, com um visual mais natural. Também trabalhar com bloom, para a gente trabalhar com alguns tipos de brilho, né? Iluminação, entre diversos outros. Também temos partículas em que nós podemos criar efeitos de fumaça, explosões, entre outros, e até partículas que emitem luz, aqui como esse exemplo aqui da Unreal. E as engines vêm com diversas ferramentas para a gente melhorar o visual do nosso jogo. Por exemplo, aqui no caso o anti-aliasing, né? Em que você consegue diminuir esse efeito de escadinha, né? O efeito de pixel, para a gente não enxergar os pixels, né? Nas imagens, deixando ela também mais natural. É importante também falar sobre essa ferramenta nova da Unreal, o Lumen, em que ele cria todo esse processo aqui de luz indireta em tempo real de forma muito mais eficiente. Vamos falar um pouco agora de jogos 2D. Então, os jogos 2D funcionam com sprites, né? As sprites são as imagens do jogo. E as animações dentro do 2D é feita por meio de quadros, em que você tem cada frame, né, com uma certa imagem aí do personagem. Então aqui a gente tem um exemplo de uma animação, aliás, de várias animações aqui em um sprite sheet, né, que é esse conjunto de sprites em uma imagem só. Nós temos várias animações desse personagem aqui. Mas essa não é a única forma de animar um sprite. Você também pode utilizar um sprite rigging, em que você cria um esqueleto para esse sprite. Quando você movimenta esse esqueleto, você movimenta a imagem também. Então, muitas animações hoje são feitas dessa forma, né? Em que você vê o desenho ele começa a se movimentar sem que você precise fazer uma outra imagem. Bom, e no 3D? No 3D a gente tem um workflow muito comum, que é você desenvolver primeiro uma imagem com um grande número de polígonos, ela detalhada. Aí você fazer uma versão com menos polígonos, né, a low poly, e você vai utilizar esse modelo aqui para gerar um normal map, que a gente já viu que é, né? E a gente consegue aí agora deixar um objeto ao mesmo tempo com poucos polígonos, mas bem detalhado na visão do jogador, certo? E da mesma forma que a gente tem o esqueleto no 2D, nós também temos como configurar o esqueleto no objeto, né, na modelagem 3D. E aí a gente consegue criar os movimentos do personagem e fazer as animações. Então, só lembrar que essas animações podem ser feitas tanto por um animador,
quanto também utilizando atores, né? E geralmente é um conjunto aí dos dois. Então o ator ele vai se movimentar, a gente vai gravar, vai captar esses movimentos e vai passar para a estrutura, para o esqueleto ali para se movimentar e fazer nosso personagem se movimentar. Por isso tem atores especializados em desenvolver animações para jogos, né? E os animadores podem ajustar e criar outras animações importantes aí para o jogo. Bom, falando aí de elementos 3D, de performance, a gente também tem o LOD, né, que é o Level of Detail, ou seja, nível de detalhes. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem aqui o LOD 0, aqui no manual da Unity, em que você tem um objeto mais detalhado. Quando ele fica mais longe da câmera, a gente não precisa renderizar esse objeto tão detalhadamente assim, né? Então a gente pode colocar ali um modelo mais simples com menos polígonos. E isso vai deixar o seu projeto com uma performance melhor. A própria engine, depois de configurada, ela automaticamente vai escolher qual LOD é melhor naquele momento, dependendo da distância aí da câmera. Bom, e nessa questão aí, vale a pena a gente falar do Nanite, que é uma ferramenta da Unreal, que ela consegue aí gerenciar objetos que têm muitos triângulos, objetos que têm muitos detalhes, e consegue, aí, entre outras coisas, automatizar um pouco essa questão do LOD, facilitando aí o processo e de forma eficiente para jogos aí que têm uma demanda de detalhes muito alta. Bom, a Unity também apresentou algumas ferramentas como o GPU Resident Drawer, o GPU Occlusion Culling e o Spatial Temporal Post-Processing, entre outras ferramentas, para melhorar a performance de jogos 3D, inclusive em dispositivos móveis. Bom, então é isso, e até a próxima aula. Valeu!